Imaginar o que não viu, mergulhar em uma situação irreal, dar vida a personagens, provar sensações como felicidade ou perigo sem sair do lugar. Isso tudo através de um simples livro. A leitura na infância é essencial e garante à criança benefícios emocionais para a vida toda. A constatação é de especialistas na área de educação e cabe aos pais ou os responsáveis incentivar o hábito da leitura, mas também é responsabilidade do poder público proporcionar suporte para que as crianças tenham acesso a este conhecimento. O TV em Revista começa agora. Quando a gente é criança, é difícil entender como o mundo inteirinho cabe dentro de um único livro. Cabem histórias de fadas, de bruxas. Um faz de conta que só faz bem. A leitura desenvolve a criatividade, a imaginação. Quem lê adquire cultura, conhecimento. E acredite, pode até garantir o futuro. A Fundação Nacional de Leitura Infantil dos Estados Unidos diz que cada ano que uma criança passa lendo equivale a $50 mil a mais na sua cultura renda. Um hábito rico que também facilita a escrita, aumenta o vocabulário. Leitura precisa ser incentivada. Pode ser em casa, na biblioteca, deve ser política pública, mas também deve ser compartilhada com o setor privado. Tudo para garantir às futuras gerações o direito de ser um leitor. E é isso justamente o que faz o Centro Educacional Luz e Lápis, aqui na capital paulista. Um projeto mantido pela AES Eletropaulo, que inaugurou uma nova forma de incentivar os pequenos no hábito da leitura. A Biblioteca Gira Gira. Sabe aquela biblioteca que fica dentro de uma sala com as prateleiras todas de madeira e os livros nelas e aquele silêncio? Então, a Ecobiblioteca Gira Gira mudou esse conceito. Pode esquecer tudo isso. Mas quem vai falar melhor pra gente é a Hélia dos Santos, que é analista de gestão. Do que a gente está falando aqui, Hélia? Deixa eu passar pro lado de cá. A biblioteca convencional acabou? A biblioteca convencional acabou. A nossa ideia é uma biblioteca mais flexível, em que as crianças possam interagir com os livros nos seus mais diversos ambientes, tá? Então, por exemplo, você tem um módulo aqui de 8 eixos e você pode deslocar um eixo desse para qualquer ambiente, fazendo com que a criança tenha uma interação diferente com o livro, que ela não fique em um local fixo. Então, isso aqui pode ser levado para uma sala de aula ou para qualquer outro ambiente que tem aqui dentro do Luz e Lápis. Aquela história de biblioteca dentro da sala, de uma sala fechada acabou, né? Agora, para onde eu for, eu posso levar essas colmeias aqui. Exatamente. Para onde você for, você pode se deslocar com isso. E a ideia é que as crianças sejam estimuladas à leitura sempre, óbvio, nos seus mais diversos ambientes, né? Essa biblioteca fica aqui assim, disponível para as crianças que estão aqui nesse centro educacional. Ela fica disponível para as crianças, então são bibliotecas acessíveis até para a idade deles, para a altura. Então eles podem vir aqui, abrir a biblioteca, acessar os livros, né? Todas as bibliotecas que nós estamos entregando são bibliotecas que estão sendo entregues com 300 livros, dos seus mais diversos, né? Então tem uma variedade de livros aqui para serem explorados pelas crianças. Nesses 6 nichos que a gente está vendo, cabem até 300 livros? Na verdade, a Ecobiblioteca como um todo, ela tem 300 livros, né? E podem ser agregados outros, com certeza. Incrível, estimula a leitura, né? Já desde pequenininho. Com certeza, esse é o nosso objetivo, né? Então aqui podem ser encontrados livros como esse, por exemplo, Caixinhos Dourados, né? Que é um livro bem lúdico, né? E que os professores podem trabalhar, ora lendo o próprio livro, ora contando, fazendo uma contação de história, né? Então a ideia realmente é levar a criança nesse mundo de fantasia e aprendizado. Bom, já que a gente está falando de criança, eu vou até eles ali, vou saber o que eles estão lendo. Deixa eu ver. Tem um que está lendo A Macaca Vai à Feira. Tudo bem, Júnior? Eu já falei com você antes, né? O que você está lendo? Tô lendo A Macaca Maluca. A Macaca Maluca. Você já sabe ler? Sei não. Não. Mas você, como é que você faz então para ler aí? Eu só fico vendo. Fica vendo? Então conta a história para mim da Macaca Maluca. Ela vai trocar de roupa e as outras macacas tá aqui. Ela tá com uma roupa. Uma dela tá de frente e ela tá de trás. Daqui é o cabide dela. E acabou. Você gosta de ler? Gosta. Você vai ler muitos livros quando crescer? Vai? Bom,
A gente precisa falar também que essa é uma biblioteca que está começando agora, né? Na verdade, já são 5 que podem, na verdade, acessar em centros culturais, é isso, Elia? Exato, nós vamos entregar 5 bibliotecas como essa, 2 para as unidades Luz e Lápis, que nós mantemos, né? E 3 para a Casa de Cultura e Cidadania, que também é um projeto que nós apoiamos já há 7 anos. O assunto agora é a Olimpíada do Rio. A data para o início dos Jogos é 5 de agosto e o Brasil entra na torcida pelos nossos atletas. Mais de 10.500 competidores de vários países vão disputar mais de 40 modalidades esportivas. E será que nós estamos prontos para sediar nossa primeira Olimpíada? Aliás, esses vão ser os primeiros Jogos Olímpicos disputados na América do Sul. Então vamos acompanhar como anda o cronograma das obras lá no Rio de Janeiro. Alguns projetos de infraestrutura na cidade atrasaram. A linha de metrô prevista para servir a Barra da Tijuca, centro dos Jogos na cidade, deverá ser entregue na data limite, um mês antes da cerimônia de abertura. Outras obras sequer saíram do papel, como a despoluição da Baía de Guanabara. O comitê organizador rebate as críticas e afirma que mais de 98% do projeto do Parque Olímpico, principal local de competição dos Jogos, estão concluídos. A recente queda da ciclovia Niemeyer, que deixou 2 mortos, chocou os brasileiros e, é claro, foi destaque na imprensa internacional. O britânico The Guardian apontou que o acidente abala a credibilidade em relação à engenharia dos Jogos. O surto de dengue, zika e chikungunya no país fez os comitês olímpicos de diversos países considerarem o envio de atletas ao Brasil. A maior potência esportiva mundial, os Estados Unidos chegaram a liberar seus representantes do compromisso de competir por aqui. E alguns atletas brasileiros, com promessa de ajudar o país a subir no pódio, não vão competir. É o caso do maior nadador brasileiro em Olimpíadas, César Cielo. Ele ficou de fora dos Jogos ao não conseguir o tempo de classificação para fazer parte da comitiva brasileira. O jogador Thiago Splitter desfalcou a seleção de basquete ao anunciar uma cirurgia reparadora na perna no começo do ano. E mesmo com todas essas más notícias, uma pesquisa encomendada pelo comitê organizador dos Jogos revela que 6 em cada 10 brasileiros estão confiantes com a realização do evento esportivo no país. Prova que mesmo com os inúmeros desafios, o otimismo nacional pode ser o grande campeão nessa Olimpíada. Você sabe o que significa a expressão inclusão social? De uma forma geral, o termo se refere à inserção de pessoas com algum tipo de necessidades especiais no convívio da sociedade. E nós vamos falar um pouco sobre este assunto. A falta de conhecimento é, sem dúvida, o maior desafio de quem enfrenta dificuldades de se ajustar às regras sociais convencionais. As crianças são as maiores vítimas das dificuldades de aprendizagem e muitas vezes esse sofrimento pode durar a vida toda. Um imenso desafio matemático para milhões de pessoas no mundo todo. E não é para menos, este simples brinquedo, o cubo mágico inventado por um húngaro em 1974, esconde 43 quintilhões de combinações. Mas nem precisa tanto. Montar um quebra-cabeças como este pode ser um desafio impossível para muita gente. Pessoas que têm dificuldade para identificar sinais matemáticos, montar operações, classificar números, podem ter um transtorno de aprendizagem, a discalculia. Você já ouviu falar? A palavra discalculia vem do grego dis, mal, e do latim calculare, contar, formando contando mal. A pessoa que tem descalculia, ela já nasce com dificuldade de noção de quantidade. A discalculia foi identificada há 4 décadas pelo psicólogo do leste europeu Laszlo Koski. O transtorno neuropsicológico é caracterizado pela dificuldade no desenvolvimento de habilidades relacionadas à matemática. Ele já tem dificuldade, por exemplo, de sequenciar. Então ele não sabe que número que vem depois, qual que é o número que vinha antes, se a gente diz um número para ele. Ele não tem a noção ainda de contar. A discalculia é um problema causado por má formação neurológica. Não é causada por deficiência mental, má escolarização, déficits de visão ou audição. E também não tem nenhuma ligação com níveis de QI, quociente de inteligência. Existem alterações no funcionamento do cérebro que surgem
desde o nascimento, mas isso vai aparecer de uma forma mais evidente na época escolar, que é quando a gente começa a ensinar essas habilidades. Crianças portadoras de discalculia são incapazes de identificar sinais matemáticos, montar operações, classificar números, entender princípios de medida, seguir sequências, compreender conceitos matemáticos, relacionar o valor de moedas, entre outras coisas. Ela tem dificuldade em gravar tabuada, em gravar continhas e automatizar os processos, a gente começa a prestar atenção. A matemática não é valorizada nas escolas e nem na nossa sociedade. Então, o que os pais querem? Que o filho aprenda a ler e escrever. E a matemática vai ficando para depois. O psicopedagogo é o profissional indicado no tratamento da discalculia, que é feito em parceria com a escola onde a criança estuda. Geralmente, os professores desenvolvem atividades específicas com esse aluno, sem isolá-lo do restante da turma. Existe uma melhora à medida que a criança vai sendo acompanhada, ela consegue automatizar alguns processos, ela consegue encontrar estratégias para lidar com esse processo. Só que a convivência com a matemática é inevitável para todo mundo. E quem tem discalculia trava uma verdadeira batalha com os números todos os dias. O jornalista Marcelo já superou parte desse desafio, mas pagou um preço alto. Eu não me lembro de ter férias. Meus 30 dias de férias nunca aconteceram, o que se dirão 2 meses, né? Eu sempre era travado no colégio em função da matemática. Eu, por exemplo, comecei a ver horas no relógio ponteiro, eu tinha 16 anos de idade. Uma agonia porque você está num ambiente, num shopping, por exemplo, não sabe a direita ou a esquerda, ou perdeu a escada que você tinha guardado para descer. Carro na garagem, eu acabava com a bateria do meu, que eu ficava clicando para ele ficar pitando e eu poder achar. O diagnóstico tirou um peso de seus ombros. Eu me perdoei. A culpa não era minha, era daquele cara que não tinha um tratamento e não havia sido percebido. João aprendeu a conviver com a discalculia. Hoje, se considera um vencedor. Somos diferentes, somos ímpares, somos humanos, portanto, temos tratamentos diferenciados, temos formas de aprender diferenciadas. E hoje o mundo inteiro está muito ligado nessa questão, né? Nossos horários são diferentes e, por favor, quem tem discalculia tem que falar. E aquela criança que não para um minuto sequer na sala de aula, hein? Pais e professores não sabem o que fazer quando surge o diagnóstico TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O problema é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e afeta 5% de todas as crianças no mundo. Você vai conhecer agora a Amanda, mãe do Luca, que sofre com TDAH. Luca e Pedro são gêmeos bivitelinos, mas não é só na aparência que os dois são diferentes. A mãe diz que desde bebê, Luca sempre foi muito mais agitado. Com o passar do tempo, Amanda começou a achar que o comportamento do filho estava cada vez mais distante do das outras crianças. Até que o próprio menino, aos 4 anos de idade, traduziu para a mãe o que sentia. Eu lembro que por volta dos 4 anos, a gente estava conversando sobre Deus, sobre a natureza, e ele me disse uma frase assim, impressionante. Ele disse assim: mãe, Deus fez alguma coisa errada comigo, então. Eu falei: como assim, filho? Ele colocou alguma coisa errada dentro da minha cabeça. Porque eu estava explicando, olha, dentro de cada um tem um pouquinho de Deus, né, de uma maneira que a criança entenda. Eu falei, sentei e falei: mas como Deus fez algo errado com você? Ele falou: mãe, tem alguma coisa dentro da minha cabeça que às vezes eu não quero fazer a bagunça e eu não consigo. Então, assim, a neurologista disse: Amanda, aos 4 anos ele te deu o diagnóstico de TDAH. Só que eu não tinha conhecimento, né? Eu sempre ouvi falar de assim, hiperativo. Então, todo mundo que olhava, meu filho, falava: nossa, ele é hiperativo, né? Mas, para mim, assim, hiperativo é uma criança agitada. E foi exatamente assim que Amanda encontrou o diagnóstico de Luca. A questão era na hora do brincar, na hora que ele ficava livre. E aí é que ele ficava muito agitado, então ele não queria, por exemplo, agora é hora de sentar e ficar quietinho, não conseguia sentar e ficar quietinho. Agora é hora de escolher tal cor, não conseguia escolher. Então, foi na escola que a gente começou a perceber, né? E a escola que veio até mim, dizendo: olha, não é uma questão de mau comportamento. A gente consegue distinguir uma criança, aquela criança é mal comportada. Tem alguma questão e acho que ele precisa de ajuda.
Não existe um tratamento padrão para as pessoas que têm TDAH. Os profissionais preferem analisar os casos de forma individual. Em um primeiro momento, Amanda foi contra o remédio. Os fatos a fizeram mudar de ideia. Eu não queria dar remédio de maneira alguma. E um dia eu sentei com ele, uma última tentativa, e falei, olha, filho, você tem que conseguir se controlar, você é tão inteligente, né? Tentando, porque senão a mamãe vai tirar você do judô, né? Você não está se comportando bem. Ele virou para mim e falou assim, mãe, quando vai ser minha última aula de judô? Eu falei, você está desistindo do que você mais gosta? Ele falou, mãe, você que não entende, eu não consigo controlar. Além dos transtornos comportamentais que afetam as crianças, muitos outros atingem os adultos. É o caso da depressão. O distúrbio afetivo provoca sentimentos como tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que atrapalham o convívio em sociedade. Um mal que afeta mais de 17 milhões de brasileiros. E o Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo aposta na tecnologia para tratar a doença. Nas ruas, ela pode ser confundida com desânimo ou tristeza. Uma sensação de vazio que vai incapacitando o indivíduo para o trabalho, o estudo, as atividades do dia a dia, como um simples passeio tem nome: depressão. Quase 1/3 da população brasileira tem algum tipo de sintoma da depressão. Segundo o levantamento nacional produzido pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, a frequência atinge 28,27% dos brasileiros. E a maioria, 15%, tem depressão severa. E aí, os remédios têm baixa eficácia. E é para esse público que os pesquisadores estão introduzindo novas técnicas, como a estimulação magnética em camadas do cérebro, que você vai conhecer a partir de agora. A depressão é uma das doenças mais democráticas. Atinge todos os estratos da população, jovem ou idosa, rica ou pobre, homens e mulheres, elas mais acometidas. As mulheres são a maioria também na busca por serviços clínicos e de pesquisa, que funcionam neste prédio do complexo do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Aqui, no passado, havia um manicômio, mas hoje o Instituto de Psiquiatria foi totalmente repaginado, por dentro e por fora. Dentro do Instituto de Psiquiatria funciona o Serviço de Estimulação Magnética Transcraniana, um dos poucos no mundo. Aprovado pelo Conselho Federal de Medicina no fim de 2012, o procedimento já é aceito em convênios privados, mas ainda não consta do rol do SUS. Por isso, o alcance ainda é limitado para uma demanda crescente. O psiquiatra André Brunoni é coordenador do Serviço de Estimulação Magnética Transcraniana, um serviço novo e diferente do tratamento de choque que havia no passado. O que a gente faz é colocar, na verdade, uma bobina sobre a cabeça do paciente, né, sobre a área do cérebro que a gente deseja estimular, e essa bobina está ligada a um aparelho que gera pulsos eletromagnéticos bem fortes. Sim. Então, o desencadeamento desses pulsos eletromagnéticos vai fazer com que aquela área do cérebro seja estimulada. A estimulação é aprovada para diversas patologias, como depressão unipolar, bipolar e a esquizofrenia. Nosso cérebro, na verdade, ele funciona à base de eletricidade. E um ciclo de tratamento vai durar de 10 a 20 dias. Cerca de 20 pacientes passam por aqui todos os dias. A gente recebe principalmente aquelas pessoas que não respondem aos antidepressivos. Não existe nenhum tipo de cura para transtornos mentais. A estimulação tira o paciente da crise ou do episódio depressivo agudo. No episódio depressivo agudo, os remédios não estão funcionando. Então, muitas vezes, com a estimulação, a gente faz com que a pessoa fique bem. Nem sempre, aliás, normalmente ela não vai largar os remédios, mas aí com aquele tratamento os remédios eles vão poder voltar a fazer efeito. Mas será que a estimulação cria uma dependência pela potencialização dos remédios? Na verdade, não. Na verdade, a gente propõe um tratamento de 3 a 4 semanas
e depois fazendo cerca de 2 vezes por semana, por mais 6 semanas, depois a gente vai espaçando até no final de 6 a 9 meses interromper o tratamento. A pesquisa acaba de recrutar 240 pacientes com depressão unipolar e outros 100 com depressão bipolar num novo protocolo, em busca de outras formas de estimulação em camadas mais profundas do cérebro. Na cidade de São Paulo, a incidência a prevalência e incidência de transtornos do humor, transtornos de ansiedade são maiores do que no interior ou até mesmo em outras capitais do mundo. Superar limites que a vida impõe, encontrar forças e receber apoio. Esse é o objetivo de um projeto de lei que tramita aqui no Parlamento Paulista e quer diminuir os desafios de quem sofreu, por exemplo, um acidente e perdeu a capacidade de andar. A ideia é adaptar bicicletas apreendidas no crime para pessoas com algum tipo de deficiência. Há 20 anos, uma empresa paulista realiza essas transformações e o melhor, a um preço acessível. Há 18 anos, um acidente de carro deixou Ronaldo tetraplégico. Eu tinha 22 anos de idade, né? E aí sofri um acidente de carro. Eu voltava da festa do Peão de Barretos e aí a estrutura do carro sustentou o meu corpo e deixou a minha cabeça livre para chicotear. E foi isso que aconteceu, né? Um chicote de pescoço. E aí eu quebrei a janela do carro com a minha cabeça e aí fraturei 2 vértebras da coluna cervical, a 5ª e a 6ª vértebra. Hoje, o escritor e palestrante diz que não tem dificuldades para realizar as tarefas diárias. A cadeira de rodas, uma limitação para não deficientes, representou para ele a liberdade. No início, era uma prisão, né? Eu tinha medo da cadeira de rodas, eu não aceitava a cadeira de rodas, eu não queria a cadeira de rodas, né? Inclusive, nessa fase de reabilitação aí, de não aceitação, eu não queria nem que minha família comprasse uma cadeira de rodas. Eu exigi da minha família que alugasse uma cadeira de rodas para eu ir me adaptando à nova condição. E aí, mas depois que eu me aceitei, né? Eu precisei me aceitar. Aí eu me aceitei e aceitei a cadeira de rodas também. O projeto de lei 1597 de 2015 do deputado Paulo Correia Júnior, do PEN, deve ampliar as possibilidades das pessoas adquirirem uma cadeira de rodas. A ideia é que bicicletas apreendidas, em geral usadas em crimes como roubo, possam ter uma destinação rápida, reduzindo locais de armazenagem inadequados e, ao mesmo tempo, contribuindo para que pessoas com deficiência física sejam beneficiadas. O que motivou a gente a elaborar esse projeto de lei foi realmente a demanda e o foco de dengue, porque quando você aglomera bicicletas num mesmo local por muito tempo, com chuva vai criando as poças de água limpa, e aí o mosquito da dengue, ou seja, vai proliferar cada vez mais. Então apresentamos isso, já colocamos no Colégio de Líderes e eu acho que todos os deputados acharam uma ideia muito boa. A possibilidade de utilizar uma bicicleta para transformá-la em um triciclo já existe. A adaptação é feita nesta empresa, na capital paulista. Nasceu da necessidade e da criatividade do senhor Sérgio, paraplégico desde os 11 meses de idade. A Dream Bike nasceu da minha necessidade por ser portador de poliomielite, né? Eu tenho sequela de pólio na perna esquerda. E a necessidade de usar um veículo diferenciado, pois a bicicleta de 2 rodas eu não tenho equilíbrio. Então eu criei um kit de transformação que transforma uma bicicleta normal, de qualquer tamanho, em triciclo. O segredo da transformação de uma bicicleta em um triciclo é este daqui. Um kit inventado e patenteado pelo seu Sérgio. O modelo Standard, sem marcha, custa R$ 150. Depois da transformação, o triciclo pode ser adaptado à idade e ao tamanho das pessoas, podendo ser usado por deficientes com problemas de deformação nas mãos, paraplégicos ou tetraplégicos. Hoje eu tenho uma empresa que dá o suporte para mim fazer o trabalho social. Então eu atendo com muito carinho as pessoas que vêm pelas ACDs, sendo prescritos das diferentes formas. Hospitais mandam, médicos do Brasil todo.
Segundo o IBGE, no país, 7 em cada 100 brasileiros afirmam ter algum grau de deficiência motora. Hoje, Senhor Sérgio consegue realizar um trabalho social, reduzindo o preço dos equipamentos para deficientes físicos. Ele acredita que o projeto de lei pode ampliar a mobilidade de milhares de pessoas e se emociona ao lembrar dos depoimentos de quem ganha a liberdade em cima destas rodas. Primeira coisa que acontece quando a pessoa vem com a vontade de andar no triciclo é chorar. A emoção é muito grande de sair de uma cadeira de roda, de sair dos braços, muitas vezes, do pai e da mãe, e montar no triciclo, sair pedalando. Não tem, é uma emoção muito grande, muito forte. Vamos falar um pouco de arte? Arte popular. Aqui na capital paulista, uma lei municipal garante liberdade de expressão em áreas públicas. Mas nem sempre foi assim. Muitos artistas tiveram de enfrentar dificuldades para desenvolver seus trabalhos. Sorte de milhares e milhares de pessoas que podem apreciar diferentes formas de arte em vários pontos da cidade. Sentado, quieto, envolvido com o trabalho. Numa rua movimentada do centro da capital paulista, encontramos mais um artista. No colo, o esboço de um rosto vai surgindo. Uma espiadinha para conferir os traços do cliente. Rodeado pelos próprios trabalhos, espalhados pelo chão, caricaturas de desconhecidos misturadas com rostos de personalidades. Sempre com um tom de comicidade, até pouco tempo atrás a caricatura só era encontrada em jornais e revistas. Hoje recebem até animação e foram parar na TV e na internet. Não é possível que você tá falando com um monte de gente no WhatsApp ao mesmo tempo. Mas se todo artista tem de ir aonde o povo está... Viaduto Santa Efigênia. Gente andando de um lado para o outro. Esperto, Zé Filho foi atraído para cá porque percebeu que este ponto é passagem obrigatória para 25 de março, maior comércio de rua da América Latina, por onde passam milhares de pessoas todos os dias. Aqui passa todos os estados brasileiros, esse foco, como é que se chama? Essa multidão de gente. Trabalha 6, 7 horas todos os dias da semana. Em um dia de pouco movimento, o caricaturista chega a fazer, no máximo, 10 rostos. Mas em dias de muita procura, esse número pula para quase 200 desenhos. Caricatura é um desenho de pessoas feito de maneira exagerada e que sempre mostra alguma característica marcante. Tem uma técnica que só o peso da mão sobre o papel, a caneta ninguém força. Só o descanso, só descansa e vai. Faz o movimento e aí sem força. Zé Filho não fala em valores, mas se sustenta com a própria arte. Trocar de profissão? Até o presente momento, nunca. Nos traços do artista, as linhas soltas começam a tomar forma. A distorção e o uso de poucos traços são bem comuns nesta arte. Dizem até que uma boa caricatura fala. Claro que os desenhos dos políticos são os preferidos destes artistas, mas quando a arte vai pra rua... Andar pela cidade de São Paulo é esbarrar em arte por todos os lados, como o colorido desses grafites. Muita gente confunde grafite com pichação, mas é fácil entender essa diferença. Pichação são aquelas letras, como essas daí em cima dessa parede, pintadas de preto e que normalmente ninguém consegue entender. Já grafite, bom, aí é uma outra história. Grafite é arte, geralmente feita com personagens e que conta uma história, e sempre pintados numa parede ou nos muros das ruas. O grafite surgiu na década de 1970, em Nova York, quando alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes e muros da cidade. Existem relatos e vestígios desta arte desde o Império Romano. O grafite está ligado diretamente a vários movimentos, em especial ao hip-hop. Para eles, o grafite expressa a opressão que os menos favorecidos vivem. O grafite reflete a realidade das ruas. E explorar as ruas de uma cidade grande é encontrar arte viva. Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Entre as vielas do bairro, fica localizada uma galeria de grafite a céu aberto, conhecida como Beco do Batman. A história deste lugar se confunde com a chegada do grafite no Brasil.
Nos anos 80, um desenho do homem morcego foi encontrado nas paredes do lugar. O fato acabou atraindo estudantes de artes plásticas que começaram a fazer desenhos com influência cubista e psicodélica nas paredes do beco. Hoje os desenhos são renovados constantemente pelos grafiteiros e a comunidade ajuda a manter estes espaços que, aliás, são disputadíssimos pelos artistas. Hoje o beco virou ponto turístico da cidade e o grafite brasileiro ganhou o mundo. Uma rápida olhada e a gente já percebe que a arte chegou nas calçadas da Avenida Paulista. Da Consolação até o Paraíso, dezenas de artistas de rua disputam espaço para chamar a atenção das milhares de pessoas que passam por aqui todos os dias. Se agora a arte nas ruas encanta, fascina e destoa das buzinas dos carros e do cinza do concreto, um passado bem recente, a história foi outra. Polícia, violência e ilegalidade davam o tom na vida destes artistas. A polícia começou a sentar borracha em todo mundo, sem se preocupar se tu é ambulante, você vende DVD, não. Você é artista de rua, só que o artista de rua também tem música própria, também tem seu trabalho, igual eu vendia CD. Hoje você toca na frente da polícia. Hoje eu toco na frente. Aliás, são meus amigos ali, ó, para mandar um oi ali, ó. Meses de diálogo entre prefeitura e artistas resultou no Decreto Municipal 52.504 de 2011, que garante a liberdade de expressão artística nos espaços públicos da cidade. Vitória da arte na cidade de São Paulo. E tem novidades chegando para todo o estado. Um projeto de lei do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, garante espaço para o circo e já está prestes a ser aprovado em plenário. Esse projeto de lei é uma antiga reivindicação dos artistas circenses, das pessoas que trabalham com circos, porque hoje é muito difícil um circo conseguir um espaço para se instalar, porque nós temos a especulação imobiliária, né, um processo rápido de urbanização, ocupação do solo é muito veloz hoje, então os circos não têm mais espaços. O projeto de lei, ele autoriza o Estado a ceder áreas públicas para que os circos continuem trabalhando. O circo hoje é um espaço onde o artista tem ali a condição de apresentar a sua arte, seja um dançarino, seja um músico, seja uma artista de teatro. O circo trabalha com todas essas áreas artísticas. Arte que encanta, que emociona e que diverte adultos e crianças. E chegou ao fim mais uma edição do TV em Revista. Até o nosso próximo encontro. Tchau!